Eu recebi uma dúvida de um aluno meu muito boa. Eu posso fazer TRT mesmo sem ter testosterona baixa? Então vamos trocar uma ideia sobre isso, porque parece simples, né? Fala, não vai ganhar nada com isso, mas não é bem assim. Então já clica no gostei, se inscreva aqui no canal. TRT, terapia de reposição de testosterona. Então para homens, a gente está falando aí de uma testo, né, considerada normal de 200 a 800, mas considerada, vamos dizer assim, vivível, mais ou menos algo em torno de 350 a 800, né? A menos que você seja sintomático com algum valor depois desse. E para mulher a gente está falando aí de 10 a 50, mas sendo pelo menos uma testo razoável aí, algo próximo de 25 a 50. Lembrando que esses valores são de nanograma por decilitro e o da mulher varia bastante dependendo da fase que ela tá. Então estou falando de uma maneira aqui mais geral. Quando a gente fala de fazer TRT, terapia de reposição de testosterona, a gente quer buscar um nível adequado de testosterona. Então, por exemplo, eu já fiz vídeo aqui sobre isso. Vou tomar um Deposteron por semana. É um bom TRT? Então, quando tiver alguma dúvida, lembra de procurar dentro do Mais Tema. Se você tivesse assistido esse vídeo, você sabe que um Deposteron por semana, 200 mg por semana de cipionato de testosterona, pode facilmente te levar para 1.300, 1.400 de testosterona, 1.500 de testosterona. Aí você vai dizer, não, Leandrão, 200 mg por semana não bate isso aí não. Da underground não vai bater mesmo. Costuma bater ali uns 900, uns 1.000 nanograma decilitro. Agora, o Deposteron de farmácia, para bater tranquilo ali é uns 100, 1.200, e aí vai tendo um efeito de empilhamento no corpo. Não é incomum a gente ver com pessoas até mesmo acima de 1.500 nanogramas decilitro com uso prolongado disso. Então não é um TRT. O TRT seria para ficar entre 200 a 800, como a gente está fazendo uma reposição, a gente não vai trabalhar com 200, 300, 400, a gente vai trabalhar com 700, com 800, e em alguns casos até passar um pouquinho disso. E aqui tem que tomar bastante cuidado, tá? Falei muito disso nos meus cursos, inclusive. Porque o que acontece? Se você trabalha com 900 de texto, em tese você está levemente acima do limite natural. E isso pode implicar em colaterais? Sim, mas nós temos sempre fatores de risco aqui. Leandro, você está me enrolando. Não, deixa eu trocar uma ideia legal com você, depois eu te dou essa resposta diretona. O que vai acontecer? Se você trabalha às vezes com 900, com 1.000, não é incomum, tá? Já comprei vários alunos que estavam com essa testosterona acima de 1.000, não muito acima, tipo 1.000, 1.100, e com saúde perfeita, porque tudo é fator de risco. Então, aquele cara que treina, faz dieta, come limpo, tem o percentual de gordura baixo, faz cardio, ele consegue manter às vezes uma testo mais alta sem sofrer efeitos negativos consideráveis. Isso é que é muito importante da gente colocar aqui, porque o cara vai lá e tira um HDL. O HDL do cara dá 45, você fala, beleza, está acima de 40 pau, vamos para a próxima. Mas e se ele tivesse uma testo de 600 ao invés de 1.000? Será que o HDL não seria talvez aí uns 55, 50? Então assim, a saúde dele ainda tá boa, mas poderia ser melhor. Então a gente tem isso a considerar. De qualquer forma, pô, Leandrão, mas daí 45 já tá bom, pra que eu quero 50, né? O custo-benefício pra mim vale. Mas aí é seu. Não vem jogar essa bomba pra mim, literalmente. Isso aqui é pra você, né? Eu sei disso, meu garotão. Meu garotão não, que eu não faço incentivo, não tome. Deixa pra mim, mentira. Vamos lá, vamos falar sério, vai, focar de novo, 1, 2, 3, focando. E aí a pergunta é, eu tenho então, vamos chutar uma texto aqui, eu e você junto. O cara tem, sei lá, 500 de texto, texto boa. E se eu fizer uma TRT para manter 800? Vamos trabalhar com o limite aqui, vai, 800, 850. Eu vou ter ganhos, sim ou não? Muitos vão dizer que não. E muitos assim que são pessoas bacanas que estudam, tá? Não é gente retardada, não. E às vezes o que eu percebo nesse tipo de citação é o seguinte, não vai valer a pena em nível considerável. Porque sim, pessoal, 800, 850 de texto em relação a 500, você tem diferença em recuperação, estética, só que é uma diferença considerável? Não é nada muito relevante. Mas você consegue manter um pouquinho mais, você consegue treinar um pouquinho mais? Consegue. Quem tem uma excelente percepção de si mesmo ou conhece muito bem o teu aluno e aí você olha para ele e fala, esse cara com 850 eu consigo puxar mais, vai perceber esse tipo de diferença. Só que aí você me pergunta, Leandro, será que vale a pena eu ter que tomar uma injeção por semana para buscar uns 800 de texto, sendo que eu já tenho 500? Aí assim, começa a entrar muito no subjetivo. Vou dizer de mim, se eu tivesse 500 de texto normal,
eu não faria TRT buscando 800, 850. Eu veria algum tipo de diferença? Veria. Mas você buscaria? Não. Porque eu vou ter uma incomodação de uma injeção por semana. Eu acho que não vale a pena, você entendeu? Incomodação para não ter nenhum resultado tão a mais assim. Outra coisa, vai acabar inibindo o eixo. Então assim, você vai ferrar a tua fertilidade. Se um dia você quiser parar, esses 500 de texto provavelmente não vão ser mais 500, vão ser um pouco menos. Então você fala, será que está compensando? Na minha opinião, não. Agora, dá diferença na prática? Dá, galera. Em book, a diferença é mínima. Chuta um valor, é uma porcentagem, Leandrão. Galera, não existe esse tipo de quantificação numérica. Você vai ter 5% a mais. Mas se fosse para chutar, tipo, mudar coisa de menos de 5%. O cara tinha 90 quilos no seu limite natural. Fazendo essa TRT, ele conserva 91. Isso visualmente faz muita diferença. Mas dá uma densidade, pouca coisa. Agora, no cut pode dar bastante diferença. E quando eu falo bastante, não é igual tomar esteroide. Não é igual você fazer um ciclo, não tem nada a ver com isso. Quando eu digo bastante diferença, pelo custo-benefício, você enxerga um cenário, enxerga uma luz no fim do túnel. Não estou dizendo que eu faria, mas no cut é diferente, porque no cut, a nossa testosterona, que era 500 no bulk, provavelmente no cut ela vai cair, porque você diminui o saldo calórico, você se exercita mais e tal. Então você entra num período de estresse para o teu organismo e a sua testo cai. Aí de 300, 250 para 800 é uma diferença maior. Então, dentro de um cenário específico, sim, faria diferença. Sem falar que nós estamos falando aqui de testosterona total. Porém, uma testosterona que vem de fora, ela tende a ter uma testosterona livre um pouco maior. E isso faz bastante diferença. Porque às vezes você olha na total, aumentou 30%, mas na livre dobrou. Então dobrou. De qualquer forma, eu não quero entrar tanto nesse mérito ainda. Eu estou mais aqui na questão do cut. No cut, uma testosterona reposta implica em mais performance, manter mais massa muscular, de certa forma até mesmo queimar a gordura mais eficientemente, porque de certa forma a testosterona, não que ela se converta em hormônio da tireoide, mas uma testosterona maior, você tem uma tireoide que funciona mais eficientemente. Então quando você cai a testo, cai a tireoide, então tudo isso no cut vai fazer diferença. Agora o grande lance é qual? Aí que entra o problema. Pô, você faz cut quanto tempo no ano? Porque se você faz um book bem feito, mesmo que você tenha uma genética de gordo como a minha, isso, ex-obeso, não é obeso mais não. Mesmo engordando fácil, fazendo um book bem feito, o cara às vezes vai fazer um cut de 3, 4 meses no ano, ou 2 cuts, vai, de 2, 3 meses no ano, quem faz um book legal. Se o cara de repente errar a mão, alguma coisa, que ele faça lá, mas meu, não vai passar muito disso. Agora, será que compensa eu fazer uma TRT só para esse momento do cut? Será que aí então não compensa no cut usar um esteroide, que é o que você quer? Porque você vai fazer uma TRT para parar depois de 3 meses? Será que compensa? Então começa a entrar nesse cenário de será que compensa? Ajuda, mas e o custo-benefício desse tipo de manobra? Possivelmente não compense. Porque se você quer tomar esteroide para melhorar o teu resultado, você vai abrir mão de parte da sua saúde. E isso é relacionado, ou seja, se você usar um esteroide que você fala, meu, tranquilo, aqui não vai estragar muito minha saúde, fazer um TRTzinho de boa, tal, depois mando um clomifeno, regulo o meu eixo, você também não vai ganhar grande coisa com isso. Aí fica naquele negócio assim, droga moral, né? Não, só usei dose fisiológica, então talvez compense então, vou pegar o cut de 3 meses e vou usar no último 1 mês, que é o demônio ali, eu vou, que né, está com o carbo mais baixo, o aeróbico mais alto, eu uso só ali, faço uma TPC mais simples e já era. E não faz isso não toma esteroide não. Porque depois o pessoal pega os trechos do vídeo e fala, o Leandrão fazendo esse sentido. Eu só tô comentando coisa para trocar ideia, assim, esporádica. Mas pensando aqui em 2 bonecos, se esse boneco então fosse para usar um TRT em todo o cut, talvez começaria a usar um mês de oxandrolona lá no final do cut e já era. Agora, Leandrão, beleza, mas e se eu quiser usar esteroide? Você não tem nada com isso, você já falou que não é para usar. Mas eu sou da agulhada, eu gosto. Então tá. Eu vou deixar vocês com esse vídeo aqui, que é como usar o esteroide anabolizante de uma maneira, né, bacana, correta, legal. Como é que deve ser? Dá uma olhadinha aqui.